Meus irmãos, bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos iniciar o nosso domingo, a nossa EBD. E como a gente já está acostumado a fazer, no domingo seguinte à nossa conferência, as nossas conferências, nós interrompemos a nossa matéria, aquela que temos andado, né? Para ter oportunidade de ouvir aquele irmão que está conosco naquela semana e obviamente, hoje vocês sabem que é o pastor Wallace. Então, a semana que vem nós vamos retomar doutrinas básicas e vamos começar a doutrina de angelologia, ok? Eu não posso confirmar se nós vamos ter a presença visível de anjos, mas vamos torcer, né? Certo? Só faltam 2 doutrinas, irmãos, para encerrar essa matéria, mas especialmente a última vai ser, eu creio, bastante longa. Então vamos orar, pedindo ao Senhor a sua bênção sobre a nossa manhã, sobre aquilo que vamos ouvir da sua palavra hoje, ok? Os irmãos estão chegando, vão tomando, por favor, os seus assentos, de preferência o máximo para frente possível, para a gente já ir ocupando os lugares aqui mais à frente. Oremos. Deus querido, muito obrigado por esta manhã, por estarmos aqui juntos na Tua presença, podendo mais uma vez aprender do Senhor e da Tua palavra. Pedimos a Deus que Teu Espírito Santo venha falar as nossas vidas, venha confrontar os desejos do nosso coração e nossas preconcepções, substituindo, quando necessário, por aquilo que a Tua palavra estabelece para nós, como Teu padrão, como Teu desejo para a nossa vida. Novamente pedimos que Tu abençoes o Teu servo, que ele continue sendo instrumento do Senhor aqui para a nossa igreja. Abençoe os irmãos que estão trabalhando nesta manhã, guardando-os, os que estão viajando, podendo trazê-los de volta em paz, em tranquilidade. Cuida daqueles que estão enfermos, recuperando sua saúde, para que logo possam estar conosco novamente. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Então vamos passar a palavra para o Wallace, irmãos, e ele vai introduzir o tema de hoje. Som. Bom dia, irmãos, na graça e paz de Jesus. Bom dia. Até hoje, hoje eu estou completando 28 anos que eu assumi o pastorado. Quando estava fazendo estágio no meu último ano do seminário, estava fazendo estágio numa igreja em São Paulo, e a minha igreja de origem, o pastor pediu uma licença na ocasião, e aí os irmãos me procuraram, me pediram que eu voltasse e assumisse a igreja. E no dia 14 de abril de 96, eu assumi o pastorado daquela igreja, fui ordenado alguns meses depois. Então, junto com os irmãos aqui, eu quero mencionar minha gratidão a Deus por sua graça, por 28 anos se renovar na minha vida, e nesses 28 anos de ministério, servindo a Deus. Pastoreei 10 anos a igreja que eu nasci e cresci, e agora estou há 18 lá em São José, na igreja, e eu louvo ao Senhor, porque apesar de mim, Ele tem dado oportunidade de servi-lo. Queridos, nós passamos a semana falando de aconselhamento, e agora pela manhã eu não vou tratar do assunto técnico a respeito de aconselhamento, mas quero tratar de um assunto que se relaciona a ele. Há algum tempo atrás, eu preparei um curso para a nossa igreja com o tema Crises Emocionais Contemporâneas e seus Conflitos. A ideia do curso foi demonstrar para a igreja de que as nossas crises emocionais
são muito mais asseveradas e nós sofremos muito mais por causa dos conflitos pessoais e internos que nós temos do que os conflitos em si. Deixa eu dar alguns exemplos para vocês. Você pega um adolescente que ele tem o iPhone 13. Então você não está falando do cara que tem aquele celularzinho de entrada que custa R$300. Está falando de alguém dentro do Brasil que é privilegiado em poder ter um celular como um iPhone 13. Mas aí todo ano a Apple lança um novo modelo para vender. É a mesma coisa, tem a mesma cara, as mesmas funções. Eles dizem que a câmera vai fazendo mais coisa, mas a menos que você seja fotógrafo profissional, não vai mudar sua vida isso. Mas aí ele começa a sofrer porque ele não tem o 15, ele só tem o 13. Eu pego uma outra pessoa que ela está bem de saúde. De repente sente lá uns desconfortos, incômodos, faz uns exames e descobre lá uma enfermidade que vai dar trabalho para tratar. Ou vai ser crônica, uma diabetes, por exemplo. E ela começa a se questionar, por que comigo? Você pega alguém que é muito cuidadoso na sua administração financeira, é fiel a Deus na entrega dos seus dízimos e ofertas, e de repente perde o emprego e entra numa dificuldade financeira, e ele fica assim, mas eu não fui dizimista a vida toda? Você olha para a realidade do mundo e encontra uma série de injustiças praticadas por homens maus, obrigado, querido, por homens maus contra pessoas do bem. E você fica considerando por que essas injustiças acontecem. Ou seja, poderia continuar dando muitos exemplos de que nós temos dificuldade para lidarmos com as nossas crises emocionais e lidarmos com os conflitos sobre como pensamos que deveriam ser as coisas. E dentro de vários assuntos que eu abordei com a igreja num curso de escola bíblica, eu tratei com eles sobre o sofrimento. E eu queria fazer isso hoje de manhã com vocês. O sofrimento diante do conceito bíblico de sofrimento. Eu tenho percebido que nós sofremos muito mais pelos conceitos que temos sobre o sofrimento do que a causa em si daquele problema. Na peça Macbeth, o Shakespeare, em algum momento, faz o seu personagem dizer o seguinte: a cada nova manhã, novas viúvas pranteiam, novos órfãos choram, novos lamentos golpeiam a face do céu. Sabe o que o Shakespeare está dizendo? Que o sofrimento é uma realidade. E como realidade, nós não vamos conseguir fugir dele. E por que não vamos conseguir fugir dele? Nós sofremos muito. Não apenas com aquela ausência da saúde agora detectada no exame. Não apenas com o filho que cresceu na igreja e está se desviando do evangelho. Uma irmã me procurou e disse assim: pastor, criei os meus filhos na igreja. Desde que nasceram, foram à igreja. E os 3 abandonaram a fé. Quando ela chegou na nossa cidade, um deles já tinha abandonado. E aí, imediatamente, o outro foi estudar em outro estado, fazer faculdade. E aí, caçula que tinha ficado, também, com o tempo, foi se distanciando.
E ela estava sofrendo no questionamento do porquê ela estava sofrendo se ela fez a parte dela. Por quê? Porque dói o dente se eu escovo os dentes todos os dias. Então, eu quero conversar com vocês sobre sofrimento, mas dentro de uma perspectiva de nós percebermos que aquilo que pensamos e cremos sobre sofrimento pode atrapalhar muito mais o lidar com o sofrimento do que o problema em si. Então, nós precisamos de um conhecimento e perspectiva correta sobre o sofrimento, porque ele é inevitável. Como Shakespeare disse, hoje, pessoas vão morrer de várias formas diferentes. Ontem à noite, o Irã atacou Israel com algumas centenas de mísseis e drones. Israel interceptou 99% deles. O Irã está lá para cima. Por que o Irã odeia tanto Israel? Talvez porque os caras saibam que aquilo que Deus prometeu para Abraão vai chegar lá um dia. E aí eles ficam incomodados com isso. Você vai vendo pessoas sofrerem de todos os níveis. E como nós lidamos com o sofrimento? Antes de você aprender a lidar concretamente com o sofrimento específico, você precisa ter clareza do que Deus pensa sobre o sofrimento. Depois de Gênesis 3, o sofrimento não é algo estranho à rotina do ser humano. Mas sofremos muito, porque é claro que ninguém quer sofrer, mas sofremos muito porque nós não queremos isso, mas nós não podemos evitar. Então eu quero te ajudar a pensar um pouco sobre o sofrimento dessa perspectiva bíblica, o sofrimento diante do conceito bíblico de sofrimento. Jó disse assim no capítulo 14, versículo 1: o homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação. Quando ele agora está lidando com os sofrimentos, e você se lembra que ele não nega a Deus naquele primeiro momento, mas o seu pecado central em todos aqueles diálogos é a própria autocomiseração. Ele próprio vai aprender o conceito de Deus a respeito de sofrimento. Há duas inquietações inevitáveis quando nós falamos sobre isso. O primeiro é o próprio sofrimento que Jó está mencionando. E o segundo é a mão de Deus intimamente relacionada com as inquietações humanas. Porque se nós já temos dificuldade para lidarmos com o sofrimento, a nossa dificuldade fica maior quando nós temos que admitir que Deus está envolvido nisso. Nós não vamos agora de manhã discutir sobre o problema do mal, a origem do problema do mal ou coisas dessa natureza, mas do efeito dele no sofrimento humano e de que o Deus Criador dos céus e da terra, em sua sabedoria e soberania, ele não está de olhos fechados, pelo contrário. Ele não é passivo, pelo contrário. Ele está agindo diante do seu plano soberano e de ações que você e eu muitas vezes não poderemos explicar, mas de que na sua sabedoria e soberania ele sabe o que está fazendo. Então, quando Jó vai lidar com tudo isso, ele passa pelas conversas com os amigos. E os amigos tinham uma teologia confusa sobre o sofrimento, que precisam ser corrigidos, e o próprio Jó também não entendia tudo isso, e precisava ser corrigido. E então, quando Deus começa a falar, Deus começa a descrever o que eles deveriam pensar a respeito disso. Quero introduzir o nosso assunto pensando com você dessa dificuldade na própria definição de sofrimento. Eu fui atrás de uma definição simples e popular. Então eu fui ao Google e aí peguei uma definição simples, porque é essa que normalmente as pessoas estão lendo e acessando.
uma definição simples vai dizer que sofrimento é qualquer experiência aversiva, não necessariamente indesejada, e sua emoção negativa correspondente. Sofrimento é geralmente associado com dor e infelicidade, mas qualquer condição pode gerar sofrimento se ele for subjetivamente aversivo, se essa dor for aversiva. Quando você vai procurar definições simples e populares para sofrimento, sempre vem junto o antônimo, aquilo que é contrário. O que é contrário ao sofrimento é felicidade ou prazer. Então, popularmente, quando se vai definir sofrimento, se define ele dessa ótica de felicidade ou prazer. O que é contrário à felicidade ou prazer. Mas quando nós pensamos nisso, nós temos que lembrar que a própria definição do conceito felicidade e prazer também é subjetivo, porque cada um tem uma definição para esse tema. E também se torna um assunto que, na sua definição, não é tão claro. Uma outra questão que torna difícil a definição de sofrimento é que quase tudo na vida cotidiana se relaciona com sofrimento. A editora Fiel publicou esses boxes de livretos com, você vai ver aí, várias áreas em que nós usamos no aconselhamento. Então ele vai falar de infertilidade, ele vai falar de abusos, ele vai tratar de crises na infância, na adolescência, na vida conjugal. Eu estou usando isso só como uma ilustração. Cada um desses boxes deve ter lá em média uns 10 livros. Sempre tratando de uma área, é um artigo sobre aquele tema que é prático. Alguém que está lidando com aquele assunto pode ler aquilo, vai ajudá-lo a pensar um pouco do que Deus fala daquilo. Mas é só um exemplo para falar que alistar as possibilidades de sofrimento fica quase impossível. Por quê? Porque todas as áreas da nossa vida podem trazer sofrimento. Junto com isso, nós ainda temos a relação de uma imprecisão sobre a ação de Deus diante do sofrimento. O que eu quero dizer com essa imprecisão sobre a ação de Deus? Nós temos dificuldade para explicarmos a ação de Deus diante do sofrimento. Eu mencionei aqui nesses dias que eu estou fazendo a exposição de Abacuque na igreja. E Abacuque vai a Deus falando da sua dificuldade de entender o que Deus estava fazendo, da permissão de Deus para o juízo de Israel, da permissão de Deus para aquilo que o próprio povo de Judá estava fazendo, da permissão de Deus em usar os caldeus contra Israel e todo o sofrimento que envolvia essas invasões. Nós temos que nos lembrar que lá em 605, Nabucodonosor, ele vem e ele ganha a batalha lá em cima em Carquemes, onde os egípcios estavam ajudando, e começa a descer e invadir Israel. E aí ele vai chegar em Samaria, ele vai cercar depois disso Jerusalém. Em 586, Jerusalém é invadida, o templo destruído e os muros, e Deus mostrou isso para Abacuque. E ele, em vez de falar ao povo como profeta, ele escreve uma sentença acerca da visão que Deus deu para ele, e ele fala dessa imprecisão. Deus, eu não entendo o que o Senhor está fazendo. Ele, no verso 2, vai questionar a Deus, até quando o Senhor vai permitir isso? Depois, mais à frente, o Senhor, sendo santo, não vai poder ver o mal todo que está aqui na terra. Se nós que conhecemos a Deus diante do sofrimento, temos dificuldade de explicar o que Deus está fazendo, e o mundo? Essa imprecisão é somada, por exemplo, dentro do ateísmo. Todas as vezes que eu tenho oportunidade de conversar, debater, evangelizar um ateu, eu sei que eu sempre vou chegar no mesmo ponto com ele. Só há uma razão em todo o planeta Terra para uma pessoa ser ateu. Só há uma razão, e ela não é filosófica.
e ela não é religiosa. Só existem ateus porque eles não sabem explicar o problema do mal. Se existe um Deus bom e há tanto mal na terra, ou esse Deus não é bom ou ele não existe, porque o mal é uma realidade que eu posso provar. Só existem ateus por causa do problema do mal, não por causa da filosofia. Porque qual é a proposta melhor que os ateus têm para substituir Deus? Nenhuma. Nenhuma. O ateísmo, ele é uma resposta, uma consequência, uma frustração à impossibilidade de entender quem Deus é. Não que ele existe. Se você vai discutir com os ateus, eles sempre voltam ao problema do mal. Ao problema do sofrimento humano. Aí ele vai querer dar um somebody love numa conversa filosófica. Sabe uma das coisas mais gostosas que tem de conversar com o ateu? Ateu sempre cita a Bíblia. Sempre. Não tem uma conversa com o ateu que ele não vai citar a Bíblia. Aí você pergunta assim para ele, onde está escrito isso na Bíblia? Raramente ele sabe. Aí ele continua citando a Bíblia. Aí você pergunta para ele, você já leu a Bíblia? Não. Então como você está citando e está interpretando uma coisa que você nunca estudou? Então só no meu parênteses aqui sobre o ateu. Não fica com medo de ateu. Ateu é um tipo de gente que sempre vai se apresentar como intelectual. Mas ele é só um crente de um Deus errado. Porque ele não tem sustentação alguma na sua crença. Mas ele sempre é tratado como alguém que pensa intelectual. Um intelectual nunca faria uma afirmação sem ter estudado sobre ela. Então alguém que faz uma afirmação sobre a Bíblia sem estudar sobre ela não pode ser considerado um intelectual. Fecha parênteses que eu estou falando mal do ateu, né? Mas o ateísmo, ele é também um dos elementos que traz para a gente a referência de que lidar com o sofrimento é difícil, porque o mundo vai acusando sempre Deus em relação ao sofrimento. E aí você tem um outro lado dessa ponte. Se num lado está a negação de Deus, porque eu não sei explicar o sofrimento, no outro lado está o misticismo evangélico para explicar o sofrimento. Você tem uma enormidade de mandingas e macumbas gospel para resolver o problema do mal e do sofrimento. De tudo quanto é jeito. E o pastor falou que vocês vão estudar sobre angelologia aqui, estão esperando um anjo. Tomara que não seja um anjo mau que apareça, né? Eu já vi uns aí com a camisa do Flamengo. A gente repreende esses casos. Do Fluminense, isso a gente repreende. O misticismo evangélico também não sabe explicar o sofrimento. E o que ele faz? Ele vai trazendo um emocionalismo gospel em torno daquilo para amenizar a dor. Mas a dor não passa com isso. Será que essas são as respostas ao sofrimento? David Powlison, no livro A Graça de Deus no Seu Sofrimento, ele diz assim: o sofrimento é tanto um teste de autenticidade quanto catalisador. Ele revela a forma e forma a fé. Ele também expõe e destrói a fé falsa. Por meio do sofrimento e por causa do sofrimento, nós sempre teremos as nossas crenças em xeque. Nós sempre teremos as nossas crenças questionadas. E nós mesmos as questionaremos. O que nós podemos pensar no sofrimento diante do conceito bíblico de sofrimento? Então vamos olhar para um panorama sobre o sofrimento à luz da Bíblia. Como a Bíblia nos ajuda a pensar no sofrimento? Primeiro, o sofrimento está em toda parte. Depois de Gênesis 3, você vai ler a Bíblia e vai encontrar o sofrimento. A Bíblia não nega ou não fala para negar o sofrimento, mas a Bíblia também não fala para supervalorizar o sofrimento.
mas para reconhecê-lo. Jesus, João 16:33, na noite em que foi traído, nas horas que antecederam a crucificação, ele disse: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus está dizendo aos apóstolos: não dá para negar ou evitar a realidade do sofrimento. Não dá para negar ou evitar as injustiças num mundo caído que jaz no maligno. Muito do nosso sofrimento, ele é potencializado porque a gente quer negar isso. Eu pertenço a Deus, eu pertenço a uma boa igreja, a minha fé é firme, então eu não aceito o sofrimento. O não aceitar o sofrimento é essa ação mística. Eu vou declarar que o sofrimento não existe. Eu vou repreender o sofrimento em nome de Jesus. Eu vou amarrar o diabo para o sofrimento não me alcançar. Esse misticismo não funciona. Porque o sofrimento está em toda parte. A Bíblia fala sobre a necessidade de tratar o sofrimento e lidar com as reações dele. Se, em primeiro lugar, a Bíblia não fala para negar ou supervalorizar, em segundo lugar, ela fala sobre a necessidade de tratar o sofrimento e de lidarmos com as reações a ele. Olha na segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, no capítulo 4, versículos 7 a 11, Paulo diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Ele está falando do ministério que recebeu e de como ele servia a Deus sendo um ministro do Evangelho. E aí no 8 ele diz assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Cristo Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Pessoalmente, como pastor, eu penso, se Paulo foi atribulado, perseguido, abatido, quem sou eu? Paulo, sendo um servo fiel e leal ao Senhor, como um apóstolo de Cristo, passou por tudo isso, porque eu deveria achar que isso não pode me alcançar. A Bíblia fala sobre a necessidade de tratar o sofrimento, não de fugir dele. Paulo não nega o que acontecia, mas ele também deixa claro que ele lidava com o sofrimento da maneira correta, admitindo o sofrimento e lidando com ele. Então, em primeiro lugar, o sofrimento está em toda parte. Não devemos supervalorizá-lo, mas também não podemos negá-lo. Precisamos lidar com ele de maneira correta. Em segundo lugar, nesse panorama bíblico, o sofrimento tem diferentes causas. E cada vez que estamos sofrendo, imediatamente o que nós vamos fazer? Tentar explicar a causa. Jó perde tudo o que perde de uma vez, o homem mais rico dos seus dias, um homem extremamente piedoso, e você pode imaginar o que é isso. Aquele domingo de manhã, Jó acordou, tomou um cafezinho passado na hora, um pãozinho que tinham acabado de assar, e está sentado lá na varanda, tomando aquele ventinho da manhã. Aí vem um mensageiro. Ele ficou lá e nem percebeu o tempo passar. E aí vem um mensageiro e conta para ele que ele perde
toda a sua criação da fazenda. Só que Jó não tinha meia dúzia de cabeça de boi Lenore, ou uma meia dúzia de cordeiro. Jó era, se não o homem mais rico dos seus dias, um dos homens mais ricos de seu dia. E ele perde tudo de uma vez. Enquanto ele está assimilando a notícia daquele mensageiro, chega um outro mensageiro com uma notícia muito pior. Seus filhos marcaram um churrasco e foi todo mundo. Aquela festa de família que você ama. Junta aquelas 1000 crianças correndo. Aquele tio mala que começa a beber e contar piada. O churrasqueiro que não dá conta de alimentar todo mundo. Não, parece que o negócio lá era mais organizado. E juntou todos os irmãos para um churrasco. E todos morreram de uma vez. E Jó não amaldiçoou o Senhor. Mas você pode imaginar o tamanho do sofrimento? Eu não posso. Nem de perto. Imaginar o perder todos os filhos de uma vez e perder todos os bens de uma vez. A fé de Jó era tão sólida que ele não amaldiçoou o Senhor. Mas ele tem que lidar com aquilo. Imediatamente Jó perde sua saúde. Depois de ter perdido tudo isso. E o texto bíblico diz que o seu problema de saúde envolvia uma série de erupções cutâneas que ele se sentou em cinzas e se coçava com um caco de telha. Você pode imaginar o que é isso? Eu não posso. No meio disso, chegam seus amigos para ajudá-lo e consolá-lo. Sentam diante dele e ficam tão impactados e impressionados com a condição de Jó, que o texto diz que por 7 dias eles ficam lá calados. Deviam ter ficado o resto do tempo. Porque quando abriram a boca, cada um tentou explicar a causa do sofrimento de Jó. E todos foram teologicamente reprovados. Aí vem um quarto amigo mais jovem, mais sensato também. Ele vem e dá uma explicação um pouco melhor, mas ainda não chega precisamente na causa. E aí o Jó vai falando e também não acerta. E aí o Senhor Deus, por muita graça e misericórdia, vai ajudá-los. E começa a explicar tudo aquilo. E sabe qual é a primeira causa, ou a causa do sofrimento de Jó? O próprio Deus. Deus não é contaminado pelo mal e não há mal nenhum em Deus. Mas não existe nada debaixo da criação de Deus que ele não tenha o controle soberano. E você pode não gostar disso, mas você não pode negar isso. Como o Dr. Lawson dizia, não é difícil de entender, difícil é de engolir. Não existe nada debaixo da criação de Deus que ele não tenha controle. Aquilo que aconteceu com Jó só aconteceu porque Deus soberanamente estava sobre aquilo. Nós não podemos negar que aquilo que está acontecendo conosco, Deus tem a ver com aquilo, como uma causa. Uma outra causa possível para um sofrimento, vamos ver se entra ali. Então, isso, é Satanás. Mas não só a figura do ser, personagem, mas Satanás representa todas as trevas e tudo aquilo que é mal no mundo. O mundo jaz no maligno. Quem é o representante do maligno? Satanás. Vocês vão estudar sobre angelologia e vão aprofundar mais isso. Qual é o grande erro teológico das igrejas? Tratar Satanás como Deus. Satanás dá risada disso. As igrejas são tão hereges sobre o tratamento com Satanás
que algumas chegam a sugerir que quando Jesus morreu, entregou alguma coisa para o diabo. Quem é o diabo para receber alguma coisa de Deus? O que Deus deve a Satanás? Foi um ser criado. Jesus não pagou nada para Satanás e não entregou nada a Satanás, porque Satanás foi uma criatura que Deus fez e é um anjo caído. Jesus pagou pelos nossos pecados e o escrito de dívida que era contra nós foi rasgado porque ele era contra Deus. Colossenses 2,13 diz. Não contra Satanás, porque Satanás não é Deus. Mas dentro da esfera de ação dele, na representação do mal no mundo, ele é uma das causas do sofrimento. Mas a principal causa do nosso sofrimento é de camarada chamado Adão. Adão da Silva. Brasileiro. Nascido num jardim em algum lugar da floresta amazônica. Quando Adão peca por ser o representante da humanidade, ele traz condenação para todo ser humano, por ser representante federal de toda a humanidade. Então nós sofremos por imputação. Ele, como representante, imputa sobre nós o pecado. Mas nós sofremos por herança. Ele também transmite esse pecado e esse mal, por ser o representante da humanidade. Então o sofrimento se dá depois de Gênesis 3 como uma consequência da queda de Adão, de contaminar a imagem e semelhança de Deus. Uma outra causa do sofrimento são problemas em geral. Esses problemas em geral pode ser eu mesmo, por causa dos meus desejos, trazendo sofrimento para a minha vida. E vários outros tipos de males. Quando nós pensamos na causa dos problemas, isso não resolve os problemas. É importante entender que há causas diferentes e intercambiáveis. Por isso do gráfico dessa maneira. Mas por que nós, quando estamos sofrendo, precisamos tanto da resposta de qual é a causa do problema? Já parou para pensar nisso? De que a gente fica angustiado, agoniado, ansioso, porque a gente quer saber qual é a causa do sofrimento. E saber isso em si vai mudar o quê? Se o sofrimento é real. Jó, entendendo toda a causa do problema, ele tinha perdido seus bens, ele tinha perdido sua família, ele tinha perdido sua saúde. Ele ainda tinha que lidar com a perda. Não é errado entender a causa, mas se a gente só se concentra nisso, nós não vamos chegar onde precisamos chegar para lidar com o sofrimento. Há mais de uma causa para o sofrimento. Um sofrimento pode ter mais de uma causa por vez. De modo geral, as pessoas tendem a ser reducionistas. Elas querem uma resposta pronta sobre o sofrimento e normalmente vão querer um culpado para aquilo. E se ela se satisfazer com essa descoberta, ela vai, de alguma maneira, descansar. O sofrimento de José, eu sempre gosto de pensar nele como um bom exemplo. José foi muito injustiçado, José do Egito. E no capítulo 45, no verso 8, diz assim: assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus. Ele dizendo aos seus irmãos. Deus que me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Deus estava em tudo o que foi acontecendo na minha vida. Mas naquele dia que os irmãos dele jogaram ele na cisterna, queriam matá-lo, e não mataram, mas o venderam como escravo quando ele tinha 17 anos, talvez ele não tinha toda essa percepção. Naquele dia que ele foge de trair o seu chefe, e ele é caluniado pela mulher de Potifar e é lançado na prisão, talvez ele não tivesse toda essa perspectiva.
Quando ele é abandonado na prisão, talvez ele não tivesse toda essa perspectiva. Mas o que ele testemunha no final da vida? A minha vida, ela não pode ser explicada por causa de um evento. Porque o plano para a minha vida, ele, na ótica de Deus, está completo. Salmo 139, todos os meus dias estão contados. Eu tenho que viver cada um deles. Mas o Deus soberano conhece cada um deles. E não é passivo sobre isso. Quando estamos aprendendo a pensar no sofrimento, o sofrimento tem muitas causas e nós temos que ter sabedoria em como lidamos com isso. A Bíblia nem sempre dá orientações claras para discernir as causas que estão atuando naquele problema. Há sempre um certo mistério a respeito do sofrimento que Deus permite. Olha o exemplo do Êxodo 4:11. Respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo ou o surdo, ou o que vê ou o cego? Não sou eu o Senhor? Moisés agora tem 80 anos, já tinha passado 40 anos no deserto, estava tranquilaço, acorda de manhã para trabalhar. Passa um cafezinho, come uma broa de milho e sai para o trabalho. É só mais um dia na rotina. Quando ele vai se aproximando de determinado lugar, um arbusto está pegando fogo e não se consumindo. Diferente das queimadas que vocês têm visto aqui. Não tem fumaça no ar consumindo aquele arbusto. Uma coisa sobrenatural está acontecendo. E ali Deus diz a ele: eu vou te mandar para o Egito para você libertar o meu povo. E Moisés vai dizer: eu? Já estou velho. Estou tranquilo aqui. Tentei fazer uma vez há 40 anos atrás, deu errado. Não, é você mesmo. Mas eu vou chegar lá e vou falar em nome de quem? Você vai lá e diz: o Deus eu sou te enviou. Deus, mas tem outro problema. Eu tenho uma certa dificuldade na minha fala. E eu vou ter que chegar lá para falar com o faraó. E aí Deus diz isso para ele: ô Moisés, você acha que quem fez o surdo, ou o mudo, ou o cego, você acha que isso é um problema para mim? Você acha que isso é uma limitação para mim? Eu sou o Senhor. Por que nasceu surdo, mudo ou cego? Por que Deus fez assim? Não é a resposta. Porque o apóstolo Paulo, em Romanos 11, diz: quem conheceu a mente do Senhor? Quem pode explicar o conselho de Deus, o que Deus faz? Nós deveríamos parar de tentar explicar a profundidade do pensamento que Deus tem sobre si mesmo e suas ações, porque nós nunca vamos conseguir responder. Deus é muito maior do que a nossa capacidade humana de explicar as suas ações. E como Ele é perfeito, mesmo quando eu não posso explicar o que Ele está fazendo, eu posso confiar. Mesmo quando eu não sei tudo, eu ainda posso confiar. Por que uma criança nasce sem ouvir, ou sem falar, ou sem enxergar? Eu Wallace, não posso explicar isso. Não importa quanto eu já estudei de teologia e de Bíblia na vida. Eu não posso explicar isso. Mas eu posso confiar de que Deus nunca erra, mesmo quando eu não sei explicar aquilo. Então, quando a gente pensa nas causas, nós temos que ter maturidade para compreender essas causas. O saber o porquê não necessariamente vai resolver. Tem que ir além disso. Então, nós vamos parar agora para um intervalo. 5 minutos? 9h50, e aí a gente volta e continua desse ponto. Nosso próximo ponto é que o sofrimento é explicado nas Escrituras. Então vamos parar 5 minutinhos e a gente volta em 5 minutos. Estamos conversando sobre o sofrimento diante do conceito bíblico de sofrimento. Nós vamos ter o mundo tentando explicar o sofrimento, filosofias tentando explicar o sofrimento, mas como a Bíblia
explique sofrimento. Então estamos olhando um panorama sobre o sofrimento à luz da Bíblia. A Bíblia diz que o sofrimento está em todo lugar, depois de Gênesis 3. E também nos diz que há causas diferentes para o sofrimento. Mas como nós estamos buscando um entendimento à luz da Bíblia para o assunto, quando vamos à Bíblia, nós encontramos uma explicação para o sofrimento. E a primeira explicação para o sofrimento é que a Bíblia diz que nem sempre o sofrimento é originado pelo pecado. João capítulo 9, versículos 1, 2 e 3, caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Os amigos de Jó imediatamente interpretaram a causa do sofrimento como algum tipo de pecado que Jó tivesse cometido. E não havia um pecado específico para isso. Nem sempre o sofrimento vai ser originado pelo pecado. Uma pessoa que está andando com Deus e amando a Deus pode experimentar uma doença difícil de tratar, não porque ela cometeu algum pecado, mas porque ela vive num mundo caído. E nesse mundo, nós morreremos. Já parou para pensar nisso? O caminho natural é que você envelheça e morra. E para morrer tem que ter alguma causa, alguma razão. As pessoas vão morrer. O mundo precisa ser esvaziado. Eu achei que ia esvaziar depois da Covid, mas não esvaziou muito. Parece que não, né? As pessoas vão morrer. Mas o sofrimento não precisa ser originado por causa de um pecado. Mas, em segundo lugar, a Bíblia diz que o pecado trará suas consequências. Então, nem todo sofrimento ele é um resultado ou consequência direta de um tipo de pecado. Porém, há sofrimentos que acontecem como consequência do pecado. Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8, num ambiente em que Paulo está orientando os irmãos maduros a ajudarem aqueles que são imaturos, ele vai dizer: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Mas quem lida com isso é Deus e não nós. Então nós vemos uma injustiça no mundo, nós temos um senso de justiça que a gente quer a vingança. Mas em Romanos 12, Paulo vai dizer que a vingança pertence ao Senhor, e ele já está citando o Antigo Testamento. Não a nós. Deus não nos chamou para sermos vingadores. Eu estava no treinamento da ABCB, no módulo 2, nós fazemos simulações de como aconselhar. Procedimentos de uma sessão de aconselhamento, como nós montamos os formulários, as etapas de um aconselhamento, a investigação, a análise, diagnóstico, tratamento. A gente faz, é bem prático o módulo 2. Lá em Águas de Lindóia, que é a conferência principal do ano, a gente faz o simulado ao vivo. Pastor Fernando, ele faz isso com um casal que passou por um aconselhamento e o caso é real. Pastor Joverci e a Leila já assistiram isso. Quando a gente faz os treinamentos em outros lugares, por exemplo, aqui em Manaus, o ano passado, eu passei vídeo de um aconselhamento real. Nós pedimos permissão para o casal que veio para o aconselhamento. Nós precisávamos para treinamento, como é um casal da igreja, o pastor Sacha que fez a sessão, casal da igreja dele, eles permitiram um caso real, um aconselhamento real, aí foi filmado e a gente passa. E é um caso que envolve uma situação de pornografia. E aí nós
passamos vídeos assim de uns 15, 20 minutos de algumas sessões e aí depois interagimos no treinamento. Sempre. Todas as vezes que eu dou esse treinamento e passo esses vídeos. Alguma irmã fica irada com o marido lá do caso. Irmã que está sendo treinada. Fica irada com esse homem. Sua irmã, você não está pronta para aconselhar. Porque se ele estivesse lá diante de você, você ia pegar ele pelo cangote. A nossa natureza humana caída sempre vai buscar esse senso de vingança. Mas quando nós estamos identificando e lidando com o sofrimento, o pecado traz as suas consequências, mas não somos nós os vingadores. E nem deveríamos ser nós aqueles que ficam interpretando a causa do problema. Você está acontecendo isso na sua vida porque você fez aquilo. Porque é subjetivo. Vai dizer assim, está acontecendo isso na sua vida hoje porque há 40 anos atrás você fez aquilo. É muito subjetivo esse tipo de julgamento. Mas, de fato, o pecado traz consequências. Sempre. A Bíblia fala disso. Ele vai ter suas consequências. Quais são? Deus é que lida com isso, não sou nem eu, nem você. Uma terceira explicação das Escrituras sobre o sofrimento. A Bíblia diz que a fonte do sofrimento poderá nunca ser necessariamente removida. O texto clássico para a gente, 2 Coríntios 12, 7 a 10. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas. É a resposta de Paulo. Quando ele escreve, ele está entendendo o que Deus está fazendo. Mas quando ele vai em oração, ele ainda não tinha escrito. Ele está lidando com o sofrimento. E ele vai a Deus. A Bíblia não diz qual é o espinho na carne, tem um monte de especulação sobre isso, e eu não vou entrar nisso aqui. Se você quiser saber qual é o espinho, o pastor Joversi sabe e ele te responde. Mas Paulo vai a Deus e diz assim, Deus, está difícil de lidar com esse negócio. Está pesado demais. Remove isso de mim. E Deus não remove. Ele volta uma segunda vez em oração. Quanto tempo levou entre uma e outra? Não sabemos. E pede para Deus tirar esse espinho da carne. E não acontece. Ele volta uma terceira vez. E sabe qual a resposta que Deus deu para ele? Esse espinho na carne vai permanecer. Mas eu vou te dar algo muito melhor do que se eu tirasse o espinho na carne. A minha graça te basta porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. A graça é maior e mais poderosa do que o sofrimento faz em você. Mas tem uma lição muito preciosa na resposta de Deus. Você, no seu dia a dia, lidando com sofrimento, experimenta a graça quando você admite suas limitações. Se você é soberbo e orgulhoso e vive como se não tivesse problema, como se não enfrentasse sofrimento, e que pode chutar de onde for a bola que você mata no peito e bate, quando a graça vai atuar? Paulo diz, quando ele está refletindo nisso depois e vai escrever, de que aquilo estava acontecendo para ele se manter humilde. Deus estava tratando da soberba no seu coração. Não é interessante isso? Ele vai entender o propósito de Deus para aquele sofrimento. Mas Deus diz, a minha graça será suficiente para te manter enquanto você enfrenta essa enfermidade. Paulo ouve a resposta de Deus, e porque ele entendeu o que Deus estava dizendo, então ele fala assim, então me gloriarei nas fraquezas, porque quando sou fraco é que sou forte. Então Deus derrama sobre mim essa graça porque eu sou fraco, para que sobre mim repouse o poder de Cristo.
pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. A Bíblia diz que a fonte do sofrimento poderá nunca ser removida. Aquela enfermidade que você vai ter que lidar com ela até a sua morte. Aquele casamento que um deles não vai amadurecer, um dos cônjuges não vai amadurecer, e você vai ter que amar a Deus e ser piedoso até o último dia, por amor a Deus, não a si mesmo. Aquele filho que vai dar trabalho por toda a vida, por não conhecer a Deus ou não amar a Deus, e você vai precisar da graça de Deus para enfrentar essa situação. Uma condição social ou física, enfim. Há sofrimentos que nós vamos ter que lidar com eles por toda a vida. E Deus diz, vocês não farão sozinhos. Não farão sozinhos, porque a minha graça será suficiente. Uma outra resposta ao sofrimento, a Bíblia diz que embora a fonte do sofrimento possa nunca ser removida, teremos sempre a suficiente graça consoladora de Deus, que promoverá os necessários recursos para se suportar tais períodos, que é o texto que Deus vai dizer a Paulo, a minha graça te basta. Então considera comigo. Se eu acredito que Deus é obrigado a me curar, o meu sofrimento vai ser muito maior, não por causa da enfermidade, mas por causa da minha crença a respeito do que eu espero de Deus. Se eu acredito que Deus tem que me dar isso ou aquilo para eu ser feliz, e eu não tenho, eu vou sofrer pelo que eu não tenho, não pelo que eu tenho. Esses conceitos errados sobre o sofrimento traz muito mais sofrimento do que o problema em si. Deus garante que quando nós vamos enfrentar um problema de um peso tão grande que não será removido, ou pelo menos não imediatamente, que a graça dele estará presente para nos ajudar. Se a gente não quer a graça, a gente só quer o alívio, nós vamos brigar com Deus e vamos sofrer mais. Uma outra resposta bíblica ao sofrimento, a Bíblia diz que embora a fonte do sofrimento possa nunca ser removida, teremos sempre uma suficiente graça consoladora que provê os necessários recursos para se suportar tais períodos. Deus provê graça aos que sofrem. Romanos 8:35, quem nos separa do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, principados, potestades, nada nos separa do amor de Cristo. Problema nenhum é capaz de nos separar do amor de Cristo. Quem sofre precisa mudar o foco de sua atenção para o Deus soberano. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 10 foi um texto que Deus me deu no meu segundo ano de seminário. Estava lá no internato em Atibaia. Recebi uma ligação que os meus pais, depois de 25 anos casados, e o meu pai, pastor, tinham se divorciado. Aquele foi um dos dias de marco na minha história. A gente não tinha celular e para receber uma ligação, era bem limitado receber uma ligação. Na hora do almoço tinha uma cabine lá, num TABX, alguns de vocês vão saber do que eu estou falando. E aí recebi essa ligação da minha mãe. E eu fui orar. E nessa oração eu disse assim a Deus: Deus, eu ainda sou solteiro. Estou dedicando minha vida a um ministério pastoral. E não quero, depois de 25 anos casado, encarar um divórcio. Então, o que hoje eu preciso começar a fazer? Foi a minha oração naquela tarde, lá no seminário. Eu sou capaz de dizer se tinha sol ou não tinha sol, se ventava ou não ventava, porque aquilo marcou muito a minha história. No dia que Sheila e eu completamos 25 anos casados, eu lembrei dessa história
com as minhas filhas. Estava todo mundo com Covid preso dentro de casa. E eu lembrei dessa história com as minhas filhas. A gente orou e agradeceu a Deus. Porque apesar de nós, a graça do Senhor todos os dias nos sustentou. E esse texto de 2 Coríntios 6:10 é um dos textos que me acompanhou desde aquele dia, porque eu não lembro quem me falou desse texto lá. Entristecidos, mas sempre alegres. Como pobres, mas enriquecendo a muitos. Como nada tendo, mas possuindo tudo. Esse é um daqueles textos que conduz a minha vida em ministério. Eu não preciso de riqueza, eu preciso do Senhor e uma graça que me sustenta. Eu nem preciso dessa alegria momentânea, se a alegria do Senhor me sustentar diante da tristeza. Eu não preciso ter as coisas para ter um coração satisfeito, mas eu preciso ter o Senhor que me sustenta. É isso que Deus disse a Paulo. Quando eu mudo a perspectiva, eu consigo melhorar a maneira como eu lido com o sofrimento. Porque se eu não posso evitá-lo, eu ainda sou responsável em como lidar com ele. Uma outra resposta bíblica ao sofrimento, a Bíblia diz que sempre seremos capazes de suportar todo o sofrimento que enfrentamos. Há muitos textos que falam disso, deixa eu citar o Salmo. Salmo 46, 1-3. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Quando o salmista escreve esse salmo, Jerusalém estava cercada pelo exército inimigo. Tinham bloqueado as fontes de água da cidade, por isso no verso 4 do salmo ele diz que há um rio cujas correntes de água eles vão fluir. O sofrimento era real quando o salmo foi escrito. E ele escreve o salmo para renovar a confiança em Deus e não no alívio da guerra, já que a cidade estava cercada e ela seria invadida logo depois. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Se nós estamos apegados no alívio do que um governo pode dar, do que um emprego pode dar, do que um diploma pode dar, do que uma outra pessoa pode dar, nós teremos sempre um coração muito vulnerável e o sofrimento será maior. Mas quando temos um coração apegado a Deus como nosso refúgio, pode vir a tempestade que for, nós suportamos. Uma outra resposta bíblica ao sofrimento, a Bíblia diz que os sofrimentos do tempo presente não são para se comparar com a glória que será em nós revelada. Romanos 8:18, porque para mim tenho por ser que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com o que Deus está reservando para os seus. Vamos sofrer, vamos chorar, vamos sentir dor, vamos ter expectativas frustradas, mas se a nossa esperança estiver colocada no lugar certo, o Senhor Jesus Cristo virá buscar a sua igreja e nós o contemplaremos face a face. E foi mostrado a João em Apocalipse que todas as lágrimas seriam enxugadas e que não haveria mais sofrimento. Essa promessa não é para hoje. É para um momento em que aquilo que é corruptível for revestido de incorruptibilidade quando Cristo vier nos buscar. Mas enquanto aqui na terra nós gememos e sofrermos, como Paulo diz em Romanos 8, nós temos a garantia de que Deus é conosco como um refúgio e fortaleza, uma graça que nos sustenta. Nós temos sofrido mais com o sofrimento porque nós queremos o alívio do espinho na carne e não a graça de Deus. Nós temos que mudar a nossa crença. O que nós precisamos é a graça. Se o alívio do espinho vier, amém. Mas se ele não vier, Deus continua sendo Deus. Uma outra resposta bíblica ao sofrimento,
A Bíblia diz que os sofrimentos são inevitáveis, mas aperfeiçoam os santos. Tiago vai escrever, versículo 1 ele se apresenta, e no verso 2 ele diz uma coisa insana. Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria passardes por várias provações. Que maluquice é essa? Que espírito que está conduzindo Tiago para escrever um negócio desse? Tende por motivo de alegria o passardes por várias provações? Ele sim, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Você não vai aprender a ser perseverante se não aprender a lidar com as provações. Se você é o tipo de pessoa que tudo que dificulta um pouco você abandona, você nunca vai amadurecer. É aquele filho que pede para você matriculá-lo na aula de violão. Aí depois de uns dias começa a doer o dedo, dá calo. Aí ele não está doendo. Aí ele abandona o violão. Aí ele pede o piano. Aí ele descobre que não vai doer o dedo por calo, mas que ele devia ter ficado no violão. Aí ele abandona o violão. Aí ele vê alguém tocando o ukulele. Ah, só tem 4 cordas, é pequenininho. Ele nunca termina nada, porque qualquer coisa que dificulta um pouquinho, ele abandona. Tiago diz, tende por motivo de alegria o passardes por provação, porque se você quer se tornar uma pessoa madura, quer perseverar até o último dia, quando Cristo vier nos buscar, a provação é didática. Deus usa as provações para formar o caráter de Cristo em nós. Deus usa as provações para nos ensinar a sermos como Jesus. Esse é o modelo. Tiago diz, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros em nada deficientes. Lá no verso 10 do capítulo 5, irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Mas é interessante o que ele diz em Tiago 1,12. Se você está anotando, pode colocar mais uma referência aí. Tiago 1,12. Bem-aventurado aquele que suporta com perseverança a aprovação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, qual está reservada àqueles que o amam. Quem é o bem-aventurado? O que suporta com perseverança a aprovação. Tiago está inventando esse negócio? Não. Tiago está repetindo as palavras de Jesus no Sermão do Monte. Bem-aventurados sois vós, por serem perseguidos por minha causa. A Bíblia diz que os sofrimentos são inevitáveis, mas são um recurso fenomenal de Deus para moldar o nosso caráter. Pensa só. Deus tinha um plano para usar Moisés. Preserva a vida dele, bebê. Ele é criado no palácio aprendendo tudo que os egípcios pensavam. Com 40 anos, ele vai tentar fazer alguma coisa para libertar o povo e é reprovado, porque ele faz do jeito dele. Não adianta fazer a vontade de Deus do seu jeito. A vontade de Deus tem que ser feita do jeito de Deus. E aí, tem uma outra fase de aprendizado para Moisés, que Deus o leva para o deserto. Por 40 anos, Deus o ensina. Aí Deus vai usá-lo. Com 80. Pensa em Davi, o rei. Com 17 anos, ele está trabalhando, cuidando de ovelhas lá nas Campinas. E aí um dos mensageiros do pai dele chama, teu pai está chamando, um moleque com 17 anos. Quando o pai vai lá chamar, manda ele no meio do trabalho, deixar lá e vir, ele vem de que jeito? O que eu aprontei? Para o meu pai me chamar no meio do dia. Aí gela o coração de Davi, porque ele fica assim, o que eu aprontei? A hora que ele chega no portão de casa, Samuel está sentado na sala, tomando um cafezinho. Samuel
era o homem mais importante daqueles dias, porque ele tinha uma representação de juiz, exercia um ministério como um sacerdote e ainda como um profeta. Deus falava ao povo por meio de Samuel. O Samuel está em casa. Cadê minha camisa para ele autografar? Aí Davi chega. E aí ele entende que o Samuel vai até ele e o unge para ser rei com 17 anos. Sabe o que Davi faz? Junta os amigos, um churrascão, porque agora eu vou virar rei? Não. Ele volta para as Campinas para continuar cuidando das ovelhas. E os próximos 13 anos, ele vai ser perseguido, enfrentar uma série de dificuldades, até que ele vai ser entronizado. E depois de mais 7, ele vai governar todo o reino. Por 13 anos, Deus está usando as circunstâncias, provações, perseguições para formá-lo. Quando Abraão tinha 75 anos, Deus diz para ele assim: eu farei de você uma grande nação. Mas a sua esposa era fértil. E ele já tinha 75. Passa-se 25 anos e nada. E aí Deus diz: é agora. Agora? Nós dois? Envelhecidos como estamos? Não rola mais. E Deus fez. Deus tem o tempo dele e a maneira dele. E você vai perceber que ele faz assim. As provações são maneiras legítimas que Deus usa para formar em nós o caráter de Cristo. Para nos aperfeiçoar. 1 de Pedro 4, 12 e 13. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Então, quando nós pensamos nesse panorama sobre o sofrimento à luz da Bíblia, a Bíblia tem respostas. E aí cabe a nós acreditarmos no que Deus disse na sua palavra ou não. Acreditar é só uma primeira parte desse processo. Porque eu tenho que acreditar e me submeter. E fazer isso em meio a sofrimento sempre é mais difícil. Quais são algumas conclusões práticas sobre essa questão aqui? Primeira delas, a doutrina bíblica errada sobre o sofrimento causa mais sofrimento. A doutrina bíblica errada sobre o sofrimento impede o conhecimento e obediência à vontade soberana de Deus. Uma outra conclusão que a gente chega desse ponto: a doutrina bíblica errada sobre o sofrimento fomenta uma série de ideias, conceitos e opiniões errados sobre o sofrimento. Uma quarta conclusão desse ponto, que a doutrina bíblica errada sobre o sofrimento fomenta conceitos errados que o ser humano pensa acerca de si mesmo. Eu não mereço sofrer. Se o Deus que se encarnou, nunca pecou, sofreu, por que você acha que não merece sofrer? Não significa que você deveria querer sofrer. Mas onde está escrito que ninguém merece sofrer? Nós vivemos num mundo caído. Uma quinta conclusão desse ponto é que a doutrina bíblica errada sobre o sofrimento promove uma busca por soluções não bíblicas. Se você crê errado sobre o sofrimento, você ainda vai buscar respostas. E aí provavelmente vai buscar respostas onde Deus não está respondendo. E pode acreditar em respostas erradas. E isso vai te trazer muito mais sofrimento. Muito mais sofrimento. A doutrina bíblica correta sobre o sofrimento oferece consolo e conforto verdadeiro, apontando para o propósito soberano de Deus na vida de seus filhos. A doutrina correta nos faz buscar respostas em Deus e por meio de Deus.
faleceu o filho de uma irmã da primeira igreja que eu pastoreei, e essa irmã já tinha uns 90 anos. E o filho dela teve uma parada cardíaca e faleceu assim, de maneira muito rápida. E aí, os outros filhos, só uma das filhas era da nossa igreja, decidiram não contar para a mãe. E aí essa irmã me procurou e falou: pastor, nós não vamos contar para minha mãe, porque ela não vê muito ele mora em outra cidade. E aí eu disse para ela: só vou falar disso com você, porque seus irmãos não são daqui. Se sua mãe perguntar do seu irmão, o que você vai responder? Ah, a gente conta uma história lá. Isso é mentira. Ah, mas a gente está protegendo a minha mãe. Não. Vocês estão se protegendo dela, com medo das reações dela. Esse foi o primeiro ponto na minha conversa com ela. Segundo ponto, por que você acredita que uma estratégia humana trará mais consolo do que o Espírito Santo pode dar para alguém em luto? Deus diz que ele consola. E o consolo dele é real. Ou você acredita que a resposta de Deus é melhor, ou a sua resposta é melhor. Por que nós queremos poupar o sofrimento? Porque acreditamos que no nosso caminho a gente consegue dar conta das coisas, mas não é verdade. Jerry Bridges escreve 2 livros muito bons, esse é o segundo, deixa eu ler a frase, depois eu falo do primeiro. No Deus está mesmo no controle, ele vai dizer: para confiarmos em Deus, devemos sempre ver nossas circunstâncias adversas com os olhos da fé e não com os sentidos. Por quê? Porque estamos sentindo. Está doendo. O sofrimento está pesado. Jerry Bridges escreve 2 livros. O primeiro deles é Confiando em Deus. Já leram juntos? Então você sabe do que eu estou dizendo. Quem já leu e já estudou esse texto, esse é um daqueles que eu compro e dou de presente. Eu tenho uma série de livros que eu tenho lá e vou dando de presente. Basicamente, o presente que eu mais gosto de dar é livro. Se eu vou visitar casais que acabaram de ter filho, eu vou dar livro de presente. Se eu vou numa festa de aniversário de um jovem, eu vou dar livro de presente. Estimular a ler boas coisas. Esse é um livro que eu dou o tempo inteiro, confiando em Deus, quando esse sofrimento nos fere, nos aflige. E essa é a sequência do texto dele, e são 2, se você não leu, vale muito a pena entender que apesar do sofrimento, de nem sempre podemos responder tudo, Deus tem as respostas. Porque ele tem o controle. E a sua e a minha maior luta é admitirmos que Deus tem o controle, porque nós queremos o controle. Mas Deus tem o controle. Para confiarmos em Deus, devemos sempre ver nossas circunstâncias, não com o tamanho da dor que está pesando, mas com o tamanho da fé na confiança em Deus. Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Então quero ir para o último tópico da nossa aula. Eu vou pular alguns slides. Opa, pulei demais. E eu quero terminar então com um exemplo na vida do profeta Jeremias. Você tem uma Bíblia? Abre comigo no livro de Lamentações de Jeremias. Fica logo depois da sua profecia. Se sua Bíblia já está ficando mais viciada em abrir em Isaías, quantas exposições de Isaías você já fez? 32. Então a gente vai participando da exposição bíblica. Aí o pastor fala: nós vamos ler o trecho tal. Você vai abrir a Bíblia, já vai para lá, né? Então tá fácil para chegar em Lamentações. Se abrir naturalmente em Isaías, você vai chegar em Lamentações rápido. Capítulo 3. De fato, para a gente... Eu vou ler o 3 e depois eu dou o contexto. Lamentações, capítulo 3. Eu quero terminar esse tempo de aula, nessa meia hora que falta, falando por que o Filho de Deus sofre. Capítulo 3 vai nos dar um pouco dessa representação, porque o Filho de Deus sofre.
Olha o testemunho do homem de Deus. Entenda quem foi Jeremias. Com 20 anos, Deus vai a ele e o convoca para ser profeta. Isso era inesperado em todos os sentidos. Porque nunca você ia encontrar um profeta de 20 anos. Nunca você ia encontrar um profeta solteiro. Isso não era comum. Deus tinha uma missão muito específica para ele quando o chama. E Deus o chama e vai dizer a ele que ele sofreria muito. Quando ele escreve Lamentações, ele tem mais de 40 anos de ministério, debaixo de sofrimento e rejeição. Porque ele pregava a palavra de Deus, só que todos os outros profetas estavam indo na contramão. Ele dizia, arrependei-vos, porque Deus trará juízo contra o nosso pecado. E os outros profetas estão dizendo, usa o nome de Deus para ficar rico, para buscar saúde, para aproveitar a vida. Quando Jerusalém foi invadida em 586, no cumprimento do que o próprio Jeremias profetizou, Jeremias 24, 25, ele está preso num tipo de gaiola no centro de Jerusalém, por causa da rejeição do povo e da sua família. Ele sabe o que foi o sofrimento. E agora ele tem um testemunho que ele abre o coração dele. Lamentações capítulo 3. Eu sou um homem que vi a aflição causada pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar nas trevas e não na luz. Certamente ele voltou a sua mão contra mim sem parar todo dia. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele e despedaçou os meus ossos. Construiu rampas de ataque contra mim e me cercou de amargura e dor. Ele me fez habitar na escuridão como aqueles que morreram há muito tempo. Ele está descrevendo o seu sofrimento físico, emocional e até espiritual. Porque ele está entendendo que tudo isso estava debaixo do plano soberano de Deus. Ele continua. Cercou-me, verso 7, cercou-me de um muro e já não posso sair, prendeu-me com pesadas correntes. Quando ele está escrevendo isso, ele está preso. Mesmo quando clamo e grito, ele fecha os ouvidos à minha oração. Eu vou a Deus em oração, tira de mim esse espinho na carne, e ele não me responde. Fechou os meus caminhos com blocos de pedra, fez tortuosas as minhas veredas. Foi para mim como um urso à espreita, como um leão pronto para atacar. Desviou os meus caminhos e me fez em pedaços, depois me abandonou. Entesou o seu arco e me pôs como alvo de suas flechas. As flechas da sua aljava atingiram o meu coração. Foi feito motivo de riso para todo o meu povo, e a sua canção de deboche o dia inteiro. O sofrimento dele era tão evidente e exposto que até canções estavam fazendo de deboche ao profeta. Foi feito de motivo de riso para todo o povo. Verso 15, fartou-me de amarguras, me saciou de abismo, quebrou os meus dentes nas pedras com banguelo, cobriu-me de cinza. E olha o que ele diz no verso 17. Depois de todo o sofrimento físico, já não sei o que é ter paz. Esqueci o que é desfrutar do bem. Então eu disse, não tenho mais forças. A minha esperança no Senhor acabou. É uma descrição de um pré-suicida. Porque você pode perder casa, você pode perder carro, você pode perder emprego, você pode perder pessoas próximas que de alguma forma você se recupera. Mas a hora que você perde a sua esperança, aí é muito mais grave. Nós não estamos falando de um homem que faz parte
de um movimento corrupto. Não estamos falando de um homem violento que passou a vida assassinando pessoas e só está sofrendo porque ele era mau. Nós estamos falando de um homem que com 20 anos, como Jeremias capítulo 1 diz, ele foi vocacionado pelo Senhor. Recebeu a promessa de Deus que iria acompanhá-lo. Está lá no chamado dele, no capítulo 1 de Jeremias. Mas de quando Deus está o chamando, Deus diz que o seu ministério não seria simples nem fácil. No verso 17 e 18 do capítulo 1 de Jeremias, você, Jeremias, prepare-se e vá dizer-lhes tudo o que eu ordenar a você. Não se assuste por causa deles, para que eu não tenha de fazer com você, que você fique assustado na presença deles. Quanto a mim, eis que hoje ponho você por cidade fortificada, por coluna de ferro e por muralha de bronze, contra todo o país, contra os reis de Judá, contra as suas autoridades, contra os seus sacerdotes, contra o seu povo. E Deus vai dizer ainda para ele, lá no versículo 19 do capítulo 1 de Jeremias, eles lutarão contra você, mas não conseguirão derrotá-lo. Porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Esse foi o chamado de Jeremias. Jeremias, eu vou te fazer um profeta. Mas ninguém vai te ouvir. Você vai pregar e ninguém vai te ouvir. Pensa nisso, Gilberto. Toda vez que eu leio isso, eu penso nisso. Aqui e ali a gente fica meio incomodado porque a gente ensina umas coisas que o povo não liga. Jeremias, por mais de 40 anos, pregou e foi rejeitado. E ele continuou pregando porque Deus mandou ele pregar. Imagina a dificuldade dele obedecer o chamado de Deus, sabendo que as pessoas não dariam ouvidos, mas ele ainda tinha que fazer. E ele o fez. Obedeceu a Deus. Foi perseguido. Apanhou fisicamente por ser profeta. Foi preso e desprezado. Quando ele descreve o sofrimento dele aqui em Lamentações 3, é um homem que está sofrendo por amar a Deus e não por amar a si mesmo. Mas que agora ele está tão fraco e debilitado, física, emocional e espiritualmente, que ele então chega no ponto de dizer que perdeu a esperança. E aí a gente pergunta, Deus é justo em permitir o sofrimento do servo do Senhor? Deus é justo. Mas eu posso explicar por que Deus fez desse jeito? Não posso. Eu posso afirmar que ele é justo. Mas como um ser humano que não quer esse tipo de sofrimento, eu não posso explicar. Mas há respostas que o próprio Jeremias nos dá. Por que o Filho de Deus sofre? E a primeira resposta que ele nos dá é que o Filho de Deus sofre porque faz parte do plano de Deus. Ao chamar o profeta, Deus foi preciso nas instruções. Você vai me servir como profeta e vai ser perseguido por causa disso. Quando Jesus treinava os apóstolos, ele também disse a mesma coisa para eles. Jesus diz em João 15:14, o Senhor me disse, do norte se derramará desgraça sobre todos os habitantes dessa terra, eles lutarão contra você, mas não o vencerão, pois eu estou com você e o protegerei. Isso lá em Jeremias. Lembre-se das palavras que eu lhes disse, nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, Jesus está com os apóstolos. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedeceram a minha palavra, também obedecerão a de vocês. Por que o Filho de Deus sofre? Primeira resposta, porque faz parte do plano de Deus. Deus nos coloca em determinados lugares para representarmos a Jesus Cristo. Deus colocou lá na empresa que você está para você representar Jesus Cristo. Só que eles são pagãos. Sabe o que um pagão sente em relação a um crente de verdade? Ódio. Porque todos os seus valores, os seus princípios e a sua ética
são contrárias ao que o mundo prega. Então não vão te aplaudir, vão te perseguir. Um irmão de nossa igreja me procurou agora, tem alguns meses. Pastor, lá na nossa empresa estão promovendo um dia de palestra para nós podermos lidar bem com os grupos LGBTs. Porque na cota agora, uma empresa muito grande tinha que contratar 30% do grupo, 30%. Não é por competência. 30%. E estão promovendo uma palestra. Não é obrigatória, mas a pressão está grande. Aí tivemos uma longa conversa sobre isso, considerando várias possibilidades, e ele entendeu que não tinha que participar daquilo. Não era obrigatório. Não era obrigatório, conversa furada, mas... E ele não participou. Uma semana depois, entrou no corte da empresa. Foi mandado embora. Me procurou. 3 filhos, a esposa está grávida. Me procurou, falou, pastor, estou em paz. Deus sempre cuidou, vai continuar cuidando. Meu emprego, vou arrumar outro. Mas estou em paz, porque o meu testemunho ficou. Eu nunca xinguei nenhum LGBT, não vou bater em ninguém, não vou agredir ninguém, não tem sentido nenhum eu agredir um LGBT ou maltratá-lo. Sentido nenhum. Só que eu não tenho que concordar, não vou tratar. Assim, se o camarada aqui é incompetente no trabalho dele, ele tem que ser julgado pela incompetência, não por sua opção. Mas na cota agora, se o incompetente é hétero, você pode tratar disso. Mas se ele não for hétero, se você tratar da incompetência, vai ser acusado de que você tem preconceito. É o mundo que nós vivemos, infelizmente. O Filho de Deus sofre porque faz parte do plano de Deus. E qual é o plano de Deus? Que Jesus Cristo seja visto por meio do seu povo. Ele vai te colocar lá, porque lá Jesus Cristo tem que ser visto. E se lá é um lugar de trevas, as pessoas não vão te amar. E o sofrimento é o meio pelo qual você está amando Jesus Cristo. Mas se você só quiser viver onde ninguém te persiga, talvez essa não seja a vontade de Deus. Porque o Filho de Deus sofre, em primeiro lugar, porque faz parte do plano de Deus, mesmo quando eu não posso explicar. Segunda resposta, o Filho de Deus sofre ou continua sofrendo porque ele se esquece do plano de Deus. É o que acontece com Jeremias. No versículo 17 e 18 de Lamentações 3. Já não sei o que é ter paz, esqueci o que é desfrutar do bem, não tenho mais forças, a minha esperança no Senhor acabou. Ele continua sofrendo porque ele se esquece do plano de Deus. O profeta havia se esquecido das palavras que o Senhor havia lhe dito 40 anos antes. Do norte se estenderá o mal, eles pelejarão contra ti. Mas olha a promessa: não prevalecerão, porque eu sou contigo. Eu não garanto que no final da guerra você vai chegar com os 2 braços, as 2 pernas, mas eu garanto que eu serei contigo e você vai chegar. Cheio de marcas, mas são as marcas de Cristo. Ele não estava considerando as palavras do Senhor, ao passo que a sua concentração estava em seu povo levado cativo para longe, na sua cidade totalmente destruída. Esse lamento não é só pelo sofrimento físico e emocional, mas aquilo que ele profetizou, ele viu acontecer. Nabucodonosor, em 586, invade Jerusalém, destrói o templo e leva cativo o povo e deixa Jeremias ali, que depois, no final, vai para o Egito. Porque o Egito já tinha sido subjugado pela Babilônia, lá em Carquemes, na batalha de 606. O Filho de Deus continua sofrendo porque se esquece dos planos de Deus. Quando nós nos esquecemos do plano de Deus? Quando a dor está naquele ponto que nós só nos concentramos nela. Mas qual foi o conselho do apóstolo de Deus para o apóstolo Paulo? Não se concentre no espinho. A minha graça te basta porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Não se concentre na dor, se concentre no Deus que traz alívio em meio à dor. Ele diz, eu esqueci.
A minha esperança no Senhor acabou. Mas a terceira resposta do porquê o Filho de Deus sofre é que um dos planos de Deus no sofrimento de seus filhos é o crescimento espiritual. E então nós encontramos Jeremias renovando a sua força. De que maneira? Olha o que ele lembra, verso 17 e 18. Não tenho mais forças, a minha esperança no Senhor acabou. E o verso 19 ele ora. E olha a oração dele no verso 19. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo e a minha alma desfalece dentro de mim. Ele está lutando com essa memória, mas ele continua orando. E olha a segunda parte da oração dele. Todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperança. A Ara traduz assim: quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos. A Ara traduz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque elas se renovam a cada manhã. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele. Para com aqueles que o buscam, é bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Versículos 17 e 18, nós temos um homem concentrado na sua dor, na sua fraqueza, no seu lamento, e ele perde a esperança no Senhor. No versículo 19 em diante, nós temos um homem que vai a Deus e diz assim: eu quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. E a resposta imediata: as misericórdias do Senhor, o hesed, o amor leal de Deus, é a causa de não sermos consumidos. Renovam-se a cada manhã. Grande é o Senhor. É nisso que eu vou me apegar. Por que o Filho de Deus sofre? Porque ele precisa aprender a confiar em Deus. E nós só aprenderemos a confiar em Deus andando com Ele e lidando com essas mazelas da vida. Quero terminar, então, lendo com você 1 de Pedro 5,10. Você pode ler comigo? Está projetado aqui. Vamos ler juntos em voz alta? O que diz 1 de Pedro 5,10? O Deus de toda graça, que o chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus. Grifa isso. Depois de terem sofrido durante pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. A ele seja o poder para todos sempre. Amém. Nós não podemos evitar o sofrimento, mas podemos evitar sofrer por não confiar o suficiente em Deus mediante o sofrimento. Deus responde a nós acerca do sofrimento. Nós não precisamos sofrer sem a graça de Deus nos sustentar. Amém? Deixa eu orar por você. Senhor Deus, o Senhor conhece cada um de nós que está aqui. Há lutas e sofrimentos que talvez alguns não tenham compartilhado com outros, mas que pesam em seus corações. Há outros que já têm compartilhado de suas lutas, mas que tantas vezes pensam em desistir. E no dia a dia temos uma rotina de dificuldades menores e maiores. Diante de cada uma dessas realidades, nos ensina a conhecê-lo. Nos ensina a confiar no Senhor. Nos ensina a experimentarmos o Senhor como um refúgio verdadeiro em meio às aflições de nossa alma. Derrama sobre
aqueles nessa manhã que lutam com dificuldades, a graça do Senhor para reanimá-los, para terem certeza de que o Senhor é com eles. Ajuda-os, como Jeremias foi ajudado pelo Senhor, a trazer à memória aquilo que pode dar esperança. Que as misericórdias do Senhor possam continuar sustentando cada um de nós, porque precisamos do Senhor. Obrigado pelo estudo bíblico nessa manhã. Obrigado pelas verdades encontradas em sua palavra. Nós te louvamos em Cristo Jesus. Amém. Amém.